Você está dirigindo por uma estrada rural, no interior do Brasil. Sol forte, poeira no ar, cercas de arame farpado se esticando até o horizonte. E no topo de um poste de madeira, aquilo, uma bola de barro seco, rachada pelo sol, aparentemente abandonada. Você passa por ela a 80 por hora sem nem pensar duas vezes. Mas se você parasse o carro, se descesse, se encostasse o ouvido naquela superfície quente, você ouviria algo lá dentro, porque aquilo não é uma bola de barro, é uma fortaleza, uma obra de engenharia tão sofisticada que pesquisadores de universidades brasileiras ainda estão tentando entender como um pássaro de 50 gramas consegue construir algo assim. Bem-vindo de volta ao Quintal Selvagem. E hoje nós vamos abrir esse ninho, camada por camada, porque o que tem dentro do ninho do João de Barro vai mudar a forma como você olha para aquele monte de terra no poste. Fique até o final, porque a última parte dessa história não é sobre o ninho, é sobre o que acontece quando o João de Barro simplesmente vai embora. Número 1. A construção. A maioria das aves faz ninho com gravetos, com folhas, com o que encontra pelo caminho. O João de Barro, não. Ele literalmente constrói uma casa de barro e não faz isso sozinho. O casal trabalha junto, macho e fêmea lado a lado, viagem após viagem. Eles voam até a margem de um rio ou até uma poça de chuva, coletam barro úmido no bico, misturam com fibras vegetais e esterco e carregam de volta, uma bolinha de cada vez. Centenas de viagens. Pesquisadores estimam que o casal faz entre 500 e 2.000 idas e vindas só para completar a estrutura. 2.000 viagens. Para um pássaro que pesa o mesmo que um ovo de galinha. E quando o ninho fica pronto, ele pesa até 4 quilos. Isso é 80 vezes o peso do próprio pássaro. É como se você, sozinho, construísse uma casa de 5 toneladas carregando tijolo por tijolo no dente. Pense nisso. Número 2. A arquitetura interna. Por fora, o ninho do João de Barro parece simples. Uma cúpula de barro com um buraco na frente. Mas por dentro é outra história. A entrada não leva direto ao centro. Ela curva. É um corredor em espiral, projetado para bloquear o vento, dificultar a entrada de predadores e manter a temperatura interna estável. Nenhum cobra entra fácil ali. Nenhuma corrente de ar atinge os filhotes. E no final desse corredor, uma parede. Uma divisória interna que separa o vestíbulo da câmara de incubação. 2 ambientes, em um ninho de pássaro. Pesquisadores da UFPR documentaram essa estrutura e descreveram o ninho como uma construção de dupla câmara com isolamento funcional. Eles estão descrevendo um pássaro, não um edifício, mas é genuinamente difícil perceber a diferença. Número 3. O isolamento térmico. Aqui é onde a engenharia do João de Barro começa a envergonhar gente com diploma. As paredes do ninho têm entre 3 e 5 centímetros de espessura. E quando o barro seca ao sol, ele endurece a ponto de ficar tão resistente quanto concreto leve. Não é metáfora, é material. Em noites frias, no sul do Brasil, quando a temperatura externa cai para perto de zero, o interior do ninho pode ser até 6 graus mais quente. 6 graus. Sem calefação, sem energia, sem nenhuma tecnologia, além de barro, palha e saliva. E tem mais. Em regiões com sol intenso, pesquisadores observaram que o ninho funciona também ao contrário, mantendo o interior mais fresco que o lado de fora durante o pico de calor. O ninho não é só um abrigo, é um regulador térmico, passivo, automático, construído por um animal de 50 gramas. Engenheiros humanos levaram séculos para formalizar os princípios de isolamento térmico passivo. O João de Barro resolve isso em 18 dias, com o bico. Número 4. A parceria. O João de Barro é monogâmico, forma par para a vida. Mas o que torna esse casal notável
não é apenas a fidelidade, é o dueto. Quando o casal se encontra no ninho ou quando um predador se aproxima, eles cantam juntos, ao mesmo tempo, sincronizados. É um canto coordenado tão preciso que, ouvindo de longe, parece um único pássaro, mas são dois, alternando notas em milissegundos. Biólogos da UFRGS demonstraram que esse dueto funciona como uma declaração territorial conjunta. Não é um chamado, é um comunicado. Este ninho é nosso, esta área é nossa. E nós estamos aqui, juntos. A cada estação, o casal constrói um ninho novo. Não reutilizam o do ano anterior. Isso significa que 2 pássaros de 50 gramas dedicam de 2 a 4 semanas de trabalho intenso, todo ano, para construir uma fortaleza do zero. E quando terminam, a velha casa fica vazia, mas não por muito tempo. Número 5. O legado. Quando o João de Barro abandona seu ninho, ele não desaparece. Aquela estrutura de barro dura anos. E ela vira a coisa mais disputada da vizinhança. Pesquisadores registraram pelo menos 29 espécies de aves, de 13 famílias diferentes, usando ninhos abandonados de João de Barro. 29 corujas, andorinhas, canários da terra, periquitos, até lagartos e insetos, espécies que não conseguem construir ninhos próprios, encontram abrigo, proteção contra chuva e calor, e um local seguro para criar filhotes, tudo dentro de uma estrutura que o outro pássaro decidiu que não queria mais. O João de Barro não sabe disso. Ele não constrói para os outros, mas o efeito é o mesmo. Ele é, involuntariamente, o arquiteto mais importante do ecossistema onde vive. Cada ninho abandonado é um prédio público, gratuito, aberto a quem chegar primeiro. Isso é ecologia, mas parece poesia. Então, da próxima vez que você estiver naquela estrada, sol forte, poeira no ar, 80 por hora, e passar por aquele poste com aquela bola de barro, agora você sabe que lá dentro tem um corredor em espiral que bloqueia o vento, uma parede divisória que protege os filhotes, um sistema de isolamento térmico que funciona melhor do que a maioria das casas humanas, e uma história de amor que se renova a cada estação, nota por nota. E quando aquele ninho ficar vazio, ele vai continuar salvando vidas. 29 espécies dependem de uma fortaleza que ninguém encomendou. Se você tem um João de Barro no seu quintal, ou se já viu um ninho desses em algum poste ou árvore, me conta nos comentários. Eu quero saber. A gente se vê no próximo